O sol mal tocava os telhados da cidade destruída, tingindo de laranja e cinza o cenário de devastação que se estendia à frente. Entre escombros e fumaça, a população começava a despertar do terror que se abatera sobre eles horas antes. Ainda havia o cheiro acre da pólvora, do medo, da adrenalina que correrá solta em cada veia de quem tentava sobreviver. No topo de um prédio parcialmente destruído, um homem observava. Não era qualquer homem, era um sniper, mas não daqueles que surgem em filmes com fama ou medalhas. Este homem era esquecido, conhecido apenas por aqueles que haviam testemunhado sua precisão mortal durante o conflito. Ele respirava fundo, o coldre em sua cintura pesando mais do que qualquer lembrança do passado. O rifle estava apoiado ao lado, silencioso, quase parte de seu corpo. Os civis corriam entre escombros, procurando entes queridos, mas ninguém o reconhecia. Ele nunca quis ser herói. Apenas cumpria seu dever com calma quase sobrenatural, calculando movimentos, antecipando cada ameaça. No campo de batalha, cada disparo era preciso, cada decisão, crítica. E, ainda assim, ao olhar para os prédios arruinados, sentiu uma pontada de tristeza. Salvar vidas sem que alguém saiba seu nome era solitário, mas era a única forma de continuar vivendo sem se perder na arrogância de sua própria habilidade. Ele lembrava-se do olhar de um garoto que conseguirá alcançar um abrigo graças ao disparo certeiro que impediu um atirador inimigo. Um simples gesto, e já valia qualquer medalha do mundo. Mas ninguém saberia disso. Nem a cidade, nem os líderes, nem mesmo os civis que riam e choravam sem saber quem lhe salvara a vida. E, ainda assim, ele se permitiu um pequeno sorriso, quase escondido na sombra de seu capacete. Nem todos os heróis vestem medalhas, pensou. Alguns vestem cicatrizes. Você ai que está me ouvindo. Já conheceu alguém que salvou vidas sem receber reconhecimento? Comente aqui. Enquanto caminhava pelas ruas, desviando de escombros e destroços, lembrava-se de sua vida antes do exército. Nascido em uma pequena cidade do interior, aprendeu cedo o valor da paciência e da observação. Sentado em uma varanda de madeira, olhava o pôr do sol refletindo na plantação de café, respirando o cheiro da terra molhada, sem nunca imaginar que, anos depois, estaria salvando vidas em meio a tiros e caos urbano. A disciplina que aprenderá no exército parecia com os ensinamentos da vida simples. Cada passo calculado, cada ação antecipada, cada respiração medida. E aquela serenidade, que o fazia quase invisível entre os aliados e inimigos, era a mesma que lhe permitia, agora, atravessar a cidade destruída sem ser notado, observando pessoas que não tinham ideia de que estavam sendo protegidas por alguém que permaneceria no anonimato. O flashback da infância era vívido. Ele, adolescente, observando pássaros caçando, calculando ângulos e trajetórias. Era estranho perceber como aquelas tardes aparentemente comuns haviam sido um treinamento invisível para o que viria a ser sua vida adulta. Cada disparo que salvava alguém agora tinha a precisão da memória, da paciência e da observação aprendida ao longo de anos. Mesmo no silêncio, a cidade tinha sua história sendo escrita. Entre gritos, choros e passos apressados, o sniper via o mundo se reorganizando, pessoas reconstruindo suas rotinas. E, entre elas, ele continuava a ser invisível, seu nome nunca mencionado, sua glória invisível, mas seu impacto inegável. A moral estava clara. A grandeza muitas vezes é silenciosa, e a verdadeira força se mostra na proteção, não no reconhecimento. Se você quiser, posso continuar com os próximos 2 capítulos, 3 e 4, mantendo essa mesma profundidade emocional, ritmo poético e narrativa introspectiva, para já dar continuidade ao fluxo cinematográfico da história. O silêncio da manhã era quase ensurdecedor. Apenas o vento atravessava as ruas destruídas, arrastando papéis, poeira e pequenas lembranças de uma vida que antes existia ali. O sniper observava tudo de um ponto alto, os olhos aguçados seguindo cada movimento, cada respiração da cidade que precisava ser protegida sem saber disso. Foi nesse momento que o chamado veio. Um rádio antigo, trêmulo, com estática suficiente para distorcer palavras, trouxe a voz de um comandante desconhecido. Havia uma ameaça ainda mais próxima, uma célula armada infiltrada, e a cidade corria perigo iminente. Ele engoliu em seco,
sentindo a tensão percorrer seu corpo. Cada fibra, cada músculo, cada lembrança de treino pesado agora seria colocada à prova. Não era medo. Era concentração pura. Ele sabia que qualquer hesitação custaria vidas. A responsabilidade apertava seu peito, mas ele continuava calmo, respirando devagar, calculando ângulos, avaliando cobertura, antecipando o movimento do inimigo. Seu Rolex reluzia discretamente à luz fraca do amanhecer, um detalhe que ninguém percebia, mas que simbolizava sua complexidade. Aparência modesta, recursos ocultos, força invisível. Enquanto descia do prédio, seus passos eram leves, mas carregavam peso moral. Lembrava-se das pessoas que riam e zombavam do jovem soldado que um dia mal tinha uniforme decente. Hoje, ele caminhava com a certeza de que aquele mesmo desprezo, silencioso e ignorante, jamais poderia definir quem ele realmente era. Ao atravessar uma rua estreita, viu uma mãe cobrindo os filhos, com os olhos cheios de medo. Ele se aproximou silenciosamente, posicionando-se estrategicamente para eliminar qualquer ameaça. Um disparo rápido, calculado, e o perigo passou despercebido pelos civis. A gratidão deles seria silenciosa, mas isso não importava. Ele sabia que, naquele instante, salvou vidas, e não precisava que ninguém soubesse seu nome. O peso do anonimato era grande, mas havia algo de poético nisso. Um herói invisível, movido apenas pelo dever e pela moral de proteger o que era frágil, enquanto o mundo ao redor permanecia alheio. A cidade continuava a se reorganizar, mas para ele, cada segundo era crucial. Cada vida poupada era uma vitória que ninguém celebraria, exceto ele próprio. E isso bastava. O calor da tarde começava a sufocar a cidade parcialmente destruída. O sniper caminhava por ruas esburacadas, desviando de escombros e corpos caídos, enquanto sua mente alternava entre o presente e memórias distantes. Cada passo era calculado, cada respiração controlada, cada batimento cardíaco em sintonia com a cidade que ele jurara proteger. Lembrava-se de sua infância simples, quando corria pelos campos de sua cidade natal, sem saber que a paciência, a observação e a precisão que treinava brincando seriam as mesmas habilidades que salvariam milhares de vidas décadas depois. Ele se via jovem, curioso, observando insetos, calculando trajetórias, aprendendo sem saber que estava sendo preparado para ser invisível, mas indispensável. Ao virar uma esquina, avistou um grupo de civis escondidos atrás de carros queimados. O olhar deles estava cheio de medo e desconfiança. Ele se aproximou sem pressa, mantendo-se em posição estratégica, sempre invisível, sempre silencioso. Cada disparo que faria deveria ser certeiro. Cada movimento, irrepreensível. O relógio no pulso, reluzente, lembrava-o de que, embora o mundo visse apenas um soldado comum, havia muito mais por trás daquela aparência simples. Ele não precisava de reconhecimento. Ele não precisava de aplausos. Cada vida salva era recompensa suficiente. Mas dentro dele, a sensação de vazio moral persistia. O mundo continuava ignorando os verdadeiros heróis. Enquanto escalava os escombros de um prédio parcialmente destruído para uma posição mais alta, vislumbrou a cidade inteira como um tabuleiro de xadrez. Civis inocentes, ameaças escondidas, movimentos calculados. E ele, silencioso, era a peça que garantirá equilíbrio, invisível, mas indispensável. Ao observar um jovem correr para um abrigo, um flash de lembrança o atingiu. Ele próprio, décadas atrás, correndo sem saber se sobreviveria, mas guiado apenas pela intuição e pela esperança. Era o mesmo medo, a mesma adrenalina, mas agora transformados em experiência e precisão. Cada disparo que faria seria a diferença entre a vida e a morte, e ele estava pronto. O sniper avançava pelas ruas silenciosas, mas seu olhar captava cada detalhe. Sombras, reflexos, movimentos sutis que para outros passariam despercebidos. Cada passo era calculado, cada respiração medida, como se a cidade inteira dependesse de sua atenção. E, de fato, dependia. Ele sabia que qualquer distração poderia custar vidas inocentes. Ao se aproximar de um beco estreito, ouviu vozes baixas e tensas. Soldados inimigos planejavam atravessar um ponto estratégico,
ignorantes do olhar que os observava de cima. Ele se posicionou, respirou fundo e manteve-se imóvel, aguardando o momento exato. A adrenalina pulsava em suas veias, mas o rosto permanecia sereno, quase frio. Lembranças de humilhações passadas surgiram de repente. Risos que ecoavam de seus superiores quando ele era apenas um soldado novo. A mesma sensação de impotência, a mesma raiva silenciosa, agora transformada em precisão e poder. Ele não era mais apenas um alvo. Era o guardião invisível, aquele que decidia, em silêncio, quem sobreviveria. O primeiro disparo foi certeiro, eliminando a ameaça antes que se tornasse real. Um segundo, um terceiro, e o inimigo nem percebeu de onde vinha o perigo. Ele respirou fundo, e o silêncio voltou a dominar o local. A cidade não sabia que havia sido salva, mas isso não importava. A recompensa estava em ver cada civil, cada olhar, cada vida preservada. Ao baixar-se, observou o pulso, o Rolex brilhando discretamente sob a luz que penetrava pelas janelas quebradas. Um detalhe que ninguém notava, mas que simbolizava tudo: aparência simples, poder oculto. E enquanto caminhava por entre escombros, o jovem sniper sentiu a força silenciosa de sua missão, a certeza de que, mesmo invisível, o peso de suas ações reverberava em cada canto da cidade. Enquanto a tarde avançava, a cidade parecia respirar novamente. O silêncio era interrompido apenas por pequenos estalos, passos distantes e o farfalhar de bandeiras rasgadas. Ele se movia com cuidado, mas cada movimento carregava confiança. O soldado que outrora fora ridicularizado agora tinha a cidade aos pés de seus olhos atentos. Flashbacks surgiam como imagens vívidas. Ele, jovem e inexperiente, sendo chamado a atenção por erros que hoje pareceriam insignificantes. Risos cruéis de colegas, superiores apontando suas falhas em público. Era impossível apagar essas memórias, mas elas agora o fortaleciam. Cada humilhação era combustível para sua paciência estratégica, para sua habilidade de esperar o momento certo de agir. No topo de um prédio semi-destruído, observou o horizonte. Um prédio em chamas, crianças assustadas tentando se proteger, mães desesperadas. Cada detalhe gravava-se em sua mente. Ele não apenas via a cidade, sentia a cidade. Cada dor, cada medo, cada esperança. O rádio estalou novamente, trazendo instruções discretas e urgentes. Ele seguiu, sem pressa, mas com determinação. A cada passo, lembrava-se da lição que aprenderá na infância: que o silêncio muitas vezes é mais poderoso que qualquer grito. E que um herói verdadeiro nem sempre é reconhecido. Muitas vezes, é simplesmente necessário existir e agir. Ao posicionar-se novamente, calculando trajetórias e antecipando movimentos, o olhar dele encontrou uma criança escondida sob escombros. Um disparo rápido eliminou o perigo sem sequer um ruído perceptível. A gratidão nos olhos daquela criança não precisava ser verbalizada, era suficiente para o coração do sniper. Mais uma vida preservada, mais uma missão cumprida, ainda que ninguém soubesse seu nome. A cidade parecia descansar em um silêncio enganoso. Cada esquina guardava memórias de destruição e esperança, e cada ruído distante era suficiente para manter o sniper em alerta. Ele caminhava lentamente entre escombros e carros abandonados, mas sua mente estava a quilômetros de distância, revisitando lembranças que ainda doíam. Flashbacks o assaltavam com imagens vívidas de sua vida simples antes do exército. A casa pequena, a mãe preocupada, o irmão mais novo olhando para ele com orgulho e medo. Era impossível não lembrar do peso do passado, dos momentos em que se sentiu invisível, humilhado por superiores ou ignorado pelos pares. Cada risada cruel, cada gesto de desprezo, agora se transformava em força silenciosa. Ele não precisava gritar. Seu poder estava no invisível, no controle da situação, na certeza de que cada ação calculada podia salvar vidas. Ele parou próximo a um prédio parcialmente destruído e observou soldados inimigos se aproximando de um ponto estratégico. Respirou fundo, ajustou a mira e aguardou o momento exato. Cada segundo parecia eterno, mas ele sabia que o tempo era seu aliado. Um disparo preciso, outro, e o perigo foi neutralizado sem alarde. Ninguém viu,
Ninguém aplaudiu, mas a cidade respirou aliviada mais uma vez. O relógio em seu pulso, um Rolex caríssimo que nenhum dos presentes notava, refletia discretamente a luz do sol entre escombros e poeira. Um detalhe insignificante para os outros, mas simbólico para ele. A aparência simples não revelava a força e a influência que carregava em silêncio. Caminhando, sentiu a responsabilidade de cada decisão, o peso de cada vida que dependia de sua precisão e paciência. O herói invisível permanecia assim, sem medalhas, mas com cicatrizes profundas e orgulho silencioso. O fim da tarde trazia sombras longas e tons dourados que se misturavam à poeira suspensa no ar. O sniper observava do alto cada movimento dos inimigos e cada gesto dos civis ao longe. Sua mente trabalhava incansavelmente, calculando trajetórias, antecipando decisões, mantendo-se invisível enquanto o destino da cidade se desenrolava diante de seus olhos atentos. Ao lembrar-se da primeira vez que falhara em uma missão simples, sentiu novamente o peso do fracasso, da vergonha, da humilhação pública. Mas agora tudo era diferente. Cada erro passado servia como lição, cada zombaria como combustível para a precisão letal que o definia naquele instante. Ele não era mais o soldado esquecido. Era o guardião que ninguém sabia que existia. Um grupo de civis se movia apavorado por uma rua estreita. Ele percebeu uma criança prestes a ser atingida por escombros. Em um instante, calculou, disparou e o perigo passou sem que ninguém percebesse. A gratidão nos olhos da criança foi suficiente para aquecer seu coração endurecido pelo tempo e pela guerra. Enquanto se movimentava silenciosamente, pensou em como a cidade e seus habitantes dependiam de ações invisíveis, de escolhas que ninguém aplaudia. Cada passo seu era calculado, cada respiração medida, cada disparo pensado. E embora ninguém soubesse seu nome, ele carregava a certeza de que o verdadeiro heroísmo não precisava de reconhecimento. O relógio em seu pulso cintilava discretamente a luz que escapava entre os prédios destruídos. Um símbolo de riqueza e poder escondido em meio ao anonimato, assim como ele próprio. Uma força silenciosa que salvava vidas, um sniper invisível, um homem cujo impacto ecoava em cada esquina, mesmo que a cidade nunca o conhecesse verdadeiramente. A noite caía sobre a cidade devastada, tingindo o céu de tons de carvão e púrpura. As sombras dos prédios destruídos se alongavam pelo chão, enquanto o sniper se movia com passos silenciosos entre os escombros. Cada passo era uma dança de precisão, cada respiração medida, cada olhar atento a qualquer sinal de ameaça. Ele era invisível para os outros, mas cada decisão sua carregava o peso da vida e da morte. Enquanto avançava, a lembrança do passado retornava em ondas dolorosas. A primeira vez que foi ridicularizado por superiores, o desprezo dos colegas, a sensação de ser invisível, tudo voltava como uma tempestade silenciosa. Mas essa memória não era mais dor, era combustível. A humilhação sofrida o moldara, transformando cada cicatriz emocional em fortaleza silenciosa. Em um beco, avistou uma figura desesperada tentando escapar do caos. Uma mulher com roupas rasgadas, olhos cheios de medo e lágrimas que brilhavam à luz da lua. Sem pensar duas vezes, ele se posicionou, calculou a trajetória e garantiu que o perigo passasse sem que ela percebesse a presença salvadora que pairava invisível sobre a cena. Cada ação sua era invisível, mas cada efeito era devastador para o equilíbrio do caos ao seu redor. Enquanto caminhava, sentiu a cidade pulsar sob seus pés, cada edifício destruído, cada sombra, cada sussurro de vento carregando histórias de vidas dependentes de sua intervenção silenciosa. E, embora ninguém soubesse seu nome, ele sabia que seu impacto era real, eterno, mesmo invisível. A madrugada trouxe consigo uma calma inquietante. A cidade, cansada e ferida, parecia conter a respiração, como se também esperasse por sua próxima ação. O sniper observava de uma posição elevada, estudando cada movimento dos inimigos e cada passo dos civis. Seu corpo estava exausto, mas sua mente era uma máquina fria de precisão e estratégia. Enquanto revisava o plano, a memória do irmão mais novo, do sorriso da mãe, do abraço de despedida antes de partir para a guerra, ecoava em seu coração. Cada lembrança era uma âncora, lembrando-o de que cada vida valia o esforço,
cada decisão era crucial. Ele não podia falhar, não podia decepcionar aqueles que jamais saberiam de sua existência silenciosa. Um grupo de civis se aproximava de uma rua tomada por escombros, e o perigo era iminente. Sem hesitar, o sniper agiu. Um disparo controlado, um cálculo perfeito e o perigo foi evitado. A gratidão nos olhos dos civis era silenciosa, mas suficiente para aquecer o coração endurecido por anos de anonimato. Ele sabia que aquele momento não seria registrado em medalhas ou homenagens. Nenhum jornal, nenhuma fotografia captaria a força silenciosa que salvava vidas. E ainda assim, ele continuava, porque o verdadeiro heroísmo não precisava de aplausos. Apenas da certeza de que, em silêncio, estava mudando destinos. O sol começava a romper a névoa que pairava sobre a cidade destruída, tingindo as ruas de um cinza suave e melancólico. O sniper, ainda escondido nos escombros, observava cada movimento com olhos afiados como lâminas. Cada sombra parecia carregar uma história, cada ruído, uma vida em risco. Ele sentia o peso de cada decisão, a responsabilidade de ser invisível e ao mesmo tempo indispensável. Enquanto se movia, lembrava-se do jovem soldado que um dia zombou dele, da superior arrogante que nunca acreditou em seu potencial. Agora, todos estavam dispersos, inseguros, mas a cidade dependia dele, do homem que ninguém conhecia, do herói sem rosto. Cada disparo era calculado, cada passo pensado, mas havia algo mais que guiava suas ações, um senso de justiça que ia além do dever militar. Em uma rua lateral, ouviu um grito abafado. Uma criança estava presa sob os escombros, chorando e desesperada. Sem pensar, agiu. Cada músculo tenso, cada respiração controlada, cada segundo parecia durar uma eternidade. Finalmente, com esforço preciso, conseguiu libertá-la, sentindo o calor da vida restaurada pulsando entre suas mãos. O sorriso tímido da criança e o olhar aliviado da mãe eram recompensas silenciosas, lembrando de que heroísmo não precisava de reconhecimento, apenas de impacto. A cidade ainda estava longe de estar salva, mas ele sentiu um fio de esperança. Ele era invisível, mas a força que carregava dentro de si era tão poderosa que moldava o destino de todos ao redor. E enquanto caminhava, a cidade respirava com ele, uma sinfonia silenciosa de vidas resgatadas pelo homem que ninguém jamais conheceria. A tarde caiu com um calor abafado que se infiltrava nos ossos, lembrando o sniper de sua própria fragilidade, mesmo sendo símbolo de precisão e força. Ele avançava lentamente por ruas destruídas, onde prédios pendiam como esqueletos de concreto, e o ar cheirava a poeira, pólvora e memória de vidas interrompidas. Cada passo era uma dança entre o perigo e a responsabilidade. Em um beco, ouviu passos rápidos e barulhos de confusão. Um pequeno grupo de sobreviventes tentando escapar de uma área tomada por soldados inimigos. Sem pensar, posicionou-se com calma, calculando trajetórias e pontos de cobertura. Cada disparo seu era silencioso, mortal, mas destinado apenas a neutralizar o perigo sem ferir inocentes. O equilíbrio entre precisão e empatia era a marca de sua ação. Enquanto observava o grupo atravessar em segurança, flashes do passado invadiram sua mente. Lembranças de um passado simples, da mãe, do irmão, das noites frias e da sensação de ser invisível, desprezado. Mas essas memórias não eram mais feridas, eram combustível. O sofrimento vivido moldara sua coragem, transformando cada cicatriz emocional em força estratégica e moral. Quando o grupo chegou a um local seguro, olhou para o horizonte destruído da cidade e respirou fundo. Ele era apenas um homem, invisível, mas essencial. Cada vida salva, cada gesto silencioso, cada decisão calculada reforçava a verdade que carregava. Nem todos os heróis precisavam ser reconhecidos, mas todos deixavam um rastro indelével de humanidade. E enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios quebrados, ele continuava, movido por uma missão silenciosa, incomensurável e eterna. Enquanto a noite caía, a cidade parecia suspirar entre os escombros. O sniper avançava com passos silenciosos, cada movimento medido, cada olhar atento. O silêncio era absoluto, exceto pelo eco distante de sirenes e gritos dispersos. Mas no coração dele,
Uma tempestade silenciosa rugia. Lembranças do passado que jamais poderia esquecer. O jovem soldado que um dia zombou dele surgia em sua memória, acompanhado da superior arrogante que humilhou sua dignidade. Ele se lembrava do peso da humilhação, da sensação de impotência, mas também do brilho inquebrável da sua determinação. Cada cicatriz emocional havia sido convertida em disciplina, cada desprezo em foco absoluto. Ao atravessar uma rua parcialmente destruída, seus olhos captaram um movimento suspeito. Um grupo de civis tentava atravessar um território perigoso, temendo tanto os escombros quanto os soldados inimigos que rondavam. Ele ajustou sua mira silenciosamente, sentiu a respiração se acalmar e, em um instante, neutralizou o perigo com precisão cirúrgica. Cada disparo seu era um ato de justiça invisível, salvando vidas sem buscar reconhecimento. E naquele instante, percebeu que a verdadeira força não vinha apenas da habilidade, mas da empatia silenciosa que carregava. Ele era invisível, mas cada ação reverberava, moldando o destino daqueles ao redor. O passado e o presente se entrelaçavam, e ele caminhava no fio tênue entre sombra e luz, herói sem rosto, mas indelével na memória da cidade. O ar frio da madrugada penetrava pelos uniformes rasgados e pelo suor acumulado. Ele permanecia em posição elevada, observando o horizonte desolado da cidade. Cada sombra era um possível perigo, cada luz refletida nos escombros, uma pista. Mas o sniper não se movia apenas pelo instinto. Movia-se pela responsabilidade que pesava em seus ombros como um selo invisível de justiça. Um jovem refugiado apareceu repentinamente em seu campo de visão, tropeçando e quase sendo atingido por detritos. Ele desceu silenciosamente, ajudou o menino a se recompor e guiou-o para um abrigo seguro, mantendo sua presença discreta. A sensação de salvar vidas sem ser visto era simultaneamente dolorosa e satisfatória. A glória jamais viria, mas a gratidão silenciosa nos olhos do menino era mais valiosa que qualquer medalha. Enquanto continuava, pensamentos sobre sua própria família invadiram sua mente. A mãe, os irmãos, todos que jamais saberiam a magnitude de suas ações. Cada memória era uma ponte entre o homem que era e o herói que se tornará. Ele sabia que, para mudar o destino da cidade, precisava permanecer nas sombras, mas cada ação sua reverberava como um grito silencioso de esperança. E naquele silêncio profundo, entre escombros e ruas desertas, ele entendeu que a verdadeira batalha não estava apenas contra inimigos visíveis, mas contra a indiferença do mundo. Cada escolha era um fio de esperança, cada ato de coragem, um lembrete de que mesmo os invisíveis podiam salvar milhares. A cidade respirava com ele, e ele com a cidade, unidos em uma coreografia invisível de heroísmo e humanidade. A manhã seguinte chegou silenciosa, com uma névoa fina cobrindo as ruas destruídas. Cada edifício caído projetava sombras longas, transformando a cidade em um tabuleiro de silêncio e lembranças. Ele se movia entre os escombros, sentindo cada passo ecoar como um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando tudo parecia perdido. O sniper sabia que cada instante poderia ser o último, mas também entendia que cada escolha moldava destinos. Enquanto observava o horizonte, percebeu soldados civis tentando organizar uma fila de ajuda humanitária. Entre eles, rostos marcados pelo medo e pela fome, olhos que procuravam um líder, uma proteção que ninguém parecia capaz de oferecer. Ele sentiu um peso profundo no peito, a responsabilidade de proteger e agir, mesmo sem reconhecimento. O relógio caro em seu pulso reluzia discretamente, um símbolo silencioso do mundo que ele carregava escondido, de sua identidade secreta e dos recursos que poderiam mudar vidas se bem aplicados. Mas, naquele momento, ele não era rico nem famoso. Era apenas um soldado, invisível, observando e decidindo como cada ação impactaria aqueles ao seu redor. Quando uma explosão distante fez a poeira subir em nuvens densas, ele se abaixou, ajustando a posição do rifle com precisão calma. Cada respiração, cada movimento era calculado. Não havia pressa, não havia pânico. Havia apenas a certeza de que cada vida salva era um ato de justiça silenciosa. E enquanto o sol começava a se erguer, filtrando a névoa com tons alaranjados, ele compreendeu que o verdadeiro valor não estava nas medalhas ou na fama,
mas no impacto invisível de cada ato de coragem. O dia avançava, e o sniper continuava seu percurso entre ruas destruídas e prédios parcialmente de pé. O vento carregava cheiros de pólvora, fumaça e terra molhada, misturando-se com a lembrança de cada momento de sua vida. Cada memória se entrelaçava com a missão, tornando cada passo uma batalha silenciosa entre passado e presente. Ao se aproximar de uma praça parcialmente intacta, viu um pequeno grupo de civis cercando um ferido. Seus movimentos eram hesitantes, os rostos marcados pelo medo, mas ele não vacilou. Com a precisão e a calma que o tornavam quase invisível, neutralizou o perigo próximo e ajudou o ferido a se manter consciente. Não houve aplausos, nem olhares de reconhecimento. Apenas o suspiro aliviado de quem sabia que sobreviveria mais um dia. Enquanto caminhava, lembrava-se das provocações e humilhações que havia sofrido no início da carreira militar. Cada zombaria, cada desprezo, cada olhar de superior que subestimava seu valor, tudo isso agora se transformava em força silenciosa. Ele não buscava vingança, buscava justiça e proteção. Para os que não podiam se defender, para os que olhavam para ele sem saber quem realmente era. O reflexo do sol nos estilhaços de vidro e metal lembrava-o de sua própria dualidade. Invisível e essencial, anônimo e poderoso. Cada ação sua carregava uma mensagem silenciosa. A verdadeira força não se mede pela fama, mas pelo impacto que se deixa no mundo. E assim, entre sombras e raios de sol, ele continuava, herói invisível, salvando vidas sem precisar ser visto, deixando que cada gesto falasse mais alto do que qualquer palavra ou reconhecimento. A cidade respirava com ele, e ele com a cidade, unidos em um fio invisível de coragem e humanidade. A chuva fina da tarde caía sobre a cidade destruída, cada gota criando círculos perfeitos nos poços de água espalhados pelo chão. Ele caminhava lentamente, observando os fragmentos do que antes eram ruas movimentadas e prédios cheios de vida. Cada pedaço quebrado parecia sussurrar histórias de perdas e esperanças, lembrando-lhe que cada ação sua carregava peso e consequência. Enquanto avançava, percebeu um grupo de civis tentando atravessar uma rua tomada por escombros. Crianças pequenas agarradas às mãos de adultos exaustos, rostos sujos e olhos que refletiam medo e desconfiança. Ele se abaixou instintivamente, ajustando o rifle de precisão, mesmo sabendo que não havia ameaça imediata. Cada gesto seu era calculado, mas também carregava humanidade. A mesma humanidade que ele temia ter perdido em meio às batalhas invisíveis de sua vida militar. Ao longe, a lembrança de humilhações antigas ainda o assombrava. Aquele capitão arrogante, os colegas que riam da sua aparência simples, das suas fardas gastas, da sua origem humilde. Agora, nada disso importava. Ele tinha o poder de proteger, de agir e de garantir que a justiça silenciosa acontecesse. Mas não buscava revanche. Buscava equilíbrio, proteção, redenção. Os civis finalmente passaram, agradecendo com olhares discretos. Nenhuma palavra era necessária. Ele continuou seu caminho, cada passo ecoando no vazio da cidade, como se marcasse o ritmo de uma história que só ele conhecia. E, enquanto a chuva começava a formar pequenas poças refletindo o céu cinza, ele percebeu que estava se tornando não apenas um sobrevivente, mas um símbolo invisível de esperança, um herói que não precisava ser visto, apenas sentido. O entardecer tingia a cidade de laranja e cinza, criando sombras longas que se estendiam entre prédios parcialmente destruídos. Ele se sentou por um instante em um muro quebrado, observando o horizonte. Cada pedaço da cidade parecia contar uma história, cada silhueta carregava memórias de pessoas que tinham perdido tudo, exceto a esperança de um futuro. Enquanto contemplava, sentiu a responsabilidade pesar sobre os ombros. Ele poderia simplesmente continuar invisível, cumprindo sua missão sem reconhecimento. Mas algo dentro dele gritava que era hora de agir, de transformar não apenas vidas, mas a própria percepção de quem ele era. Cada lembrança de humilhações passadas, cada olhar de desprezo, agora se tornava combustível silencioso para uma mudança que ainda estava por vir. O vento trouxe o cheiro de fumaça e terra molhada, misturado com o aroma distante de comida, um sinal de que a vida tentava persistir, mesmo em meio à destruição.
Ele respirou fundo, sentindo cada músculo do corpo tenso, mas pronto. A decisão estava tomada. Ele não permaneceria apenas como sombra entre os escombros. Ele se levantaria, não para vingar-se, mas para proteger, para liderar, para deixar uma marca de justiça silenciosa. E assim, com o coração firme e a mente clara, ele começou a caminhar em direção à praça central da cidade, onde civis e soldados se reuniam. Cada passo era carregado de significado, cada respiração uma promessa de que a mudança estava prestes a acontecer. A cidade inteira parecia prender a respiração junto com ele, aguardando o herói invisível se revelar, não com pompa ou fama, mas com coragem e ação. O bater dos tambores de uma cidade que lutava para se reerguer soava como ecos de batalhas passadas. Ele chegou à base militar, mas não como o soldado que todos lembravam. Agora, sua postura era firme, cada movimento calculado, cada olhar carregado de autoridade silenciosa. O uniforme impecável, os ombros retos, o que antes era humildade silenciosa agora irradiava poder e respeito. Nos corredores, soldados olhavam surpresos. Alguns reconheceram o jovem que outrora cumpria ordens sem levantar a voz, enquanto outros apenas percebiam uma presença que exigia atenção. Cada passo seu despertava murmúrios, e mesmo os superiores que zombaram outrora sentiam a mudança no ar. A energia de alguém que conhecia o valor de cada ação, que carregava a experiência do fracasso e da humilhação, transformados em sabedoria. Ele entrou no quartel, passando pelo pátio onde civis e militares interagiam, cada rosto registrando curiosidade e surpresa. Sabia que não precisava palavras. Cada gesto seu transmitia comando, empatia e justiça silenciosa. Lembrou-se de Natália, a militar que o humilhou. Não com raiva, mas com o peso da lembrança da injustiça, ele se aproximou do local onde ela estava, organizando os soldados e permitindo que cada um sentisse a diferença da liderança que agora emanava. A tensão era palpável. Ninguém ousava questionar ordens, mas o respeito não vinha do medo, e sim da admiração silenciosa pelo homem que antes todos consideravam inferior. E ele sabia: o verdadeiro poder não reside no ouro ou nas medalhas, mas na capacidade de transformar, inspirar e ser o exemplo vivo da mudança que se deseja ver nos outros. Cada passo ressoava, cada olhar transmitia autoridade, e a cidade inteira parecia segurar a respiração, testemunhando o retorno do invisível que agora se tornava inegavelmente presente. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, refletindo nas fachadas da base militar. Ele estava de pé, imponente, mas silencioso. A praça diante dele fervilhava de murmúrios contidos. Soldados, civis, oficiais de alta patente, todos percebendo que algo havia mudado, que aquele homem já não era o que parecia ser. Natália olhou para ele, surpresa estampada no rosto. A arrogância deu lugar à dúvida, e a lembrança das humilhações passadas pairava no ar como uma cortina invisível. Ele não precisava levantar a voz, não precisava de palavras. Seu uniforme impecável, o olhar firme, cada gesto transmitia poder, experiência e dignidade. Enquanto ele passava, cada soldado no pátio ergueu a cabeça. Alguns sussurraram entre si, outros apenas se afastaram, percebendo que não havia mais espaço para dúvidas ou deboches. Ele agora era o comandante da base, o mesmo homem que outrora fora desprezado e subestimado, mas que usará cada cicatriz emocional e cada derrota silenciosa para construir autoridade e respeito genuíno. E então, no ápice do silêncio que falava mais que qualquer palavra, ele se voltou para Natália. Não havia rancor, apenas a percepção de que o passado não podia ser apagado, mas podia ser redimido pelo modo como se conduz a própria vida. Seus olhos se encontraram, carregados de significado, de lições silenciosas, de uma justiça que não precisava gritar. No ar pairava uma mensagem clara: nunca subestime quem caminha com dignidade silenciosa. E enquanto ele se afastava, cada soldado percebeu que a verdadeira liderança se manifestava naqueles que conheciam a dor e a transformavam em força. O pátio estava quieto, mas a história daquela ascensão silenciosa ecoaria para sempre. O vento carregava o cheiro da chuva recente, misturado com o perfume de terra molhada e pólvora antiga. Ele caminhava pelo pátio,
cada passo ressoando em silêncio, e os soldados ao fundo ainda se lembravam das brincadeiras e humilhações do passado. Alguns baixaram a cabeça, outros trocaram olhares, um misto de surpresa e respeito. Ele não precisava falar. A presença era suficiente. Natália, observando de longe, ainda tentava decifrar aquele homem que parecia diferente, mais firme, mais íntegro, mais imponente. A arrogância em seu rosto cedera espaço a uma inquietação silenciosa. Lembrou-se da época em que desprezou o soldado. Agora, cada gesto dele a lembrava de que o verdadeiro poder nunca se revela na humilhação alheia, mas na transformação silenciosa que surge da dor e da paciência. Ele passou pelo antigo campo de treinamento, onde as memórias daquilo que enfrentou estavam impregnadas no chão. Cada obstáculo superado, cada falha silenciosa, cada olhar de desprezo que recebeu se transformou em força. Seus olhos percorreram os soldados, reconhecendo talentos, medos e lealdades. Ele via além do uniforme, via a essência de cada um, e compreendia que liderar não era gritar ordens, mas inspirar respeito, mesmo sem palavras. Naquele instante, Natália deu um passo à frente, segurando seu próprio orgulho. Tentou disfarçar a surpresa, mas seus olhos não mentiam. Ela reconheceu que aquele soldado que um dia desprezou agora era alguém que carregava uma dignidade silenciosa capaz de transformar qualquer ambiente. O clima da base mudou. O passado, marcado por humilhações e desprezo, não desaparecera, mas sua sombra agora servia como lição. Cada soldado que observava aquela cena sabia que testemunhava mais que uma ascensão. Estava diante de uma redefinição de poder, respeito e moralidade. As sombras do entardecer alongavam-se sobre o pátio, enquanto ele parava no centro, observando os soldados ao fundo. Alguns sorriam discretamente, outros trocavam olhares cúmplices, todos percebendo a mudança drástica no equilíbrio de poder. Ele não precisava de aplausos. O reconhecimento vinha do respeito silencioso, de olhares que agora o valorizavam não pelo uniforme ou medalhas, mas pela integridade e coragem silenciosa. Natália continuava próxima, ainda segurando aquele orgulho antigo. Mas havia algo diferente em sua postura. Um leve recuo, uma compreensão silenciosa de que subestimar alguém pelo passado ou pelas aparências era um erro que nunca deveria se repetir. O homem diante dela não era mais apenas o soldado que ela zombara. Era a prova viva de que determinação e dignidade podem mudar o curso de uma vida inteira. Ele caminhou lentamente entre os soldados, permitindo que cada um sentisse a presença de quem conhecia dor e superação. O Rolex reluzia discretamente no pulso, um símbolo sutil de que aquilo que parecia humilde podia conter poder e valor. Mas ele não exibia riquezas. Exibia postura, presença e um comando que não precisava de gritos ou ameaças. A base inteira parecia respirar diferente. Cada gesto dele, cada olhar, cada passo transmitia uma lição silenciosa. Liderança verdadeira se constrói na paciência, na resiliência e na capacidade de transformar humilhações em força. E ali, entre as sombras alongadas do final de tarde e o murmúrio contido dos soldados, Natália finalmente compreendeu que a humilhação que outrora causou havia sido revertida, não com vingança, mas com a grandeza de quem soube esperar, resistir e se tornar digno de respeito sem precisar exigir reconhecimento. A base nunca mais seria a mesma. O passado permaneceu, mas sua sombra agora servia como marco de superação e aprendizado, uma lição silenciosa que cada soldado levaria consigo para sempre. O amanhecer da base não trazia apenas luz, mas um silêncio carregado de tensão e expectativa. Ele caminhava pelo pátio, cada passo ecoando como um lembrete do passado, daquilo que havia suportado e conquistado. Cada soldado o observava, alguns ainda lembrando-se das humilhações, outros percebendo a força silenciosa que emanava de sua postura. Ele não precisava falar. Sua presença era suficiente para transmitir autoridade e dignidade. Natália permanecia de braços cruzados, o olhar desafiador, mas agora entremeado de uma curiosidade contida. Ela estudava cada gesto do coronel, tentando entender como alguém outrora considerado inferior poderia carregar tanta imponência sem precisar gritar, sem precisar humilhar. A arrogância dela começava a ceder espaço à compreensão de que a verdadeira grandeza se manifesta na calma e na firmeza, não na imposição. Enquanto isso,
O coronel observava os soldados treinando, percebendo falhas, talentos ocultos e medos silenciosos. Cada decisão que tomava pesava mais do que qualquer medalha. Cada olhar e cada instrução eram carregados de responsabilidade e humanidade. Ele lembrava-se das vezes em que fora subestimado, dos sorrisos cruéis, das ordens injustas e das noites em claro tentando provar valor. Agora, ele podia decidir, mas decidia com justiça. O Rolex em seu pulso reluzia discretamente, mas ninguém parecia notar. Não importava. O verdadeiro poder estava em sua postura, na serenidade com que enfrentava os desafios, e na habilidade de transformar desprezo em respeito silencioso. Natália deu um passo à frente, mas não ousou interromper. Cada gesto dele falava mais alto que palavras. Ele passava perto dela, olhos firmes, sem rancor, apenas dignidade. A lição era clara: o poder não é daqueles que humilham, mas daqueles que resistem, aprendem e se tornam dignos de respeito sem precisar exigir reconhecimento. O vento frio da tarde trouxe um murmúrio pela base, e cada soldado parecia perceber que algo mudará profundamente. Ele permanecia no centro do pátio, observando com atenção, silencioso, absorvendo cada reação. Alguns soldados trocavam olhares, discretos sorrisos de reconhecimento surgiam em meio à tensão. Aqueles que antes zombavam do soldado agora se curvavam, mesmo que apenas internamente, diante da força que emanava de sua presença. Natália, ainda com seu uniforme impecável, olhava-o com atenção quase hipnótica. O desprezo que sentirá no passado começava a se transformar em confusão, uma sensação inédita de impotência diante da grandeza silenciosa do coronel. Ela entendia que o poder não se impõe com palavras, mas com atitudes, e que a verdadeira autoridade se revela no controle, na paciência e na capacidade de inspirar. Ele se aproximou do pátio onde alguns recrutas realizavam exercícios, observando cada movimento, cada esforço. Sua atenção aos detalhes era meticulosa, mas não havia humilhação em seus gestos, apenas orientação firme e precisa. Ele sabia que cada ação sua moldaria o futuro da base, que cada decisão seria sentida como exemplo de liderança e dignidade. O relógio em seu pulso continuava reluzindo discretamente, um símbolo de riqueza que não precisava de ostentação. Mas o impacto real estava na postura, na calma e na força que emanava, lembrando a todos que a verdadeira grandeza não se mede por bens materiais, mas pela coragem, pela paciência e pela capacidade de se tornar maior que qualquer desprezo recebido. A base inteira parecia respirar diferente. Cada soldado sabia que testemunhava algo único: a transformação de um homem que carregava humilhações e desprezo em força, respeito e liderança inabaláveis. E Natália finalmente compreendeu, sem palavras, que havia diante dela alguém que não precisava humilhar para ser grande, alguém que já era maior do que ela jamais imaginara. O pôr do sol tingia a base com tons alaranjados, refletindo nas latas de metal e nos uniformes impecáveis. O silêncio carregado era quase palpável. Os soldados reunidos no pátio olhavam com atenção para o coronel, cujos passos precisos e seguros transmitiam uma autoridade que ia muito além da farda. Cada gesto seu irradiava respeito, e aqueles que antes zombavam, agora percebiam que haviam testemunhado a ascensão silenciosa de alguém que não precisava humilhar para conquistar. Natália permanecia de pé, postura rígida, mas os olhos traíam surpresa e um certo desconforto. A arrogância que carregara durante anos parecia desmoronar diante da presença calma, mas esmagadora, do coronel. Ele não precisava gritar, nem exigir respeito. Ele o tinha, não pela farda, mas pelo que representava. Alguém que suportou humilhações, cresceu na adversidade e emergiu mais forte e digno. No centro do pátio, o coronel observava os soldados realizando exercícios de rotina. Alguns tremiam levemente, não por medo, mas por uma mistura de admiração e reconhecimento. Ele sabia que cada decisão, cada gesto, seria registrado na memória deles. Cada palavra seria interpretada como exemplo de liderança. Ele respirava fundo e caminhava entre eles, ajustando posturas, corrigindo movimentos, mas sem nenhuma pressa. O poder silencioso era mais impactante que qualquer grito de comando. O Rolex no seu pulso continuava reluzindo discretamente,
ignorado pela maioria, mas era símbolo de uma riqueza que não precisava ser ostentada. Apenas era parte de sua identidade, assim como sua coragem e inteligência. Natália finalmente se aproximou, hesitante, como se tentasse compreender aquele homem que outrora fora subestimado. Eles trocaram um olhar breve, carregado de histórias não ditas, de humilhações passadas e de uma justiça silenciosa que se instalava naquele instante. O coronel passou ao lado dela, sem uma palavra, mas com uma presença que pesava mais que qualquer frase arrogante. O impacto da virada não estava em palavras, mas na autoridade silenciosa que agora o definia. A noite caiu sobre a base, trazendo consigo uma calma quase sobrenatural. Os holofotes iluminavam o pátio, mas havia algo mais, um brilho de respeito, quase palpável, no ar. Cada soldado parecia absorver a aura do coronel, compreendendo, sem que ele precisasse explicar, que havia testemunhado não apenas a ascensão de um líder, mas a transformação de um homem que jamais se deixou derrotar. Natália permanecia à margem, ainda tentando internalizar o que via. Ela lembrava-se das risadas, dos olhares de desprezo, das ordens que outrora havia dado com arrogância. Agora, diante dela, aquele mesmo homem carregava uma força silenciosa, capaz de transformar humilhação em aprendizado, desprezo em respeito. A lição era clara: grandeza não se impõe, se manifesta. O coronel caminhava lentamente pelo pátio, inspecionando cada detalhe, ajustando posturas, incentivando discretamente aqueles que precisavam de apoio. Cada gesto transmitia confiança e humanidade. Ele sabia que, mais que a farda ou a autoridade formal, o que deixava a marca era a dignidade em cada ação. O Rolex brilhava sob a luz artificial, mas não era o objeto que impressionava. Era o contraste entre a aparência de um soldado humilde e a riqueza que escondia, não para ostentar, mas como parte da sua história. Um mistério silencioso que ninguém poderia ignorar, nem mesmo Natália. Finalmente, ele parou em frente a ela. O olhar trocado continha tudo o que palavras não poderiam expressar. Justiça silenciosa, reconhecimento da própria força, e a certeza de que o passado de humilhações não definia mais ninguém. Ele seguiu adiante, deixando-a em silêncio, absorvendo cada nuance da cena, enquanto os soldados ao redor observavam em reverência. A base inteira respirava diferente, testemunhara uma virada silenciosa, intensa e inevitavelmente transformadora. O amanhecer sobre a base trouxe um ar renovado, carregado de expectativa. A luz pálida filtrava-se pelas janelas altas, refletindo nas superfícies metálicas e nos uniformes recém-passados. O coronel caminhava pelo pátio central, passos firmes, olhar atento, absorvendo cada movimento de seus soldados. Mas não era apenas disciplina que ele buscava, era respeito genuíno, aquele que nasce da admiração silenciosa e não da imposição. Ao fundo, Natália observava cada gesto, tentando compreender a transformação completa daquele homem que outrora parecia submisso, até ridicularizado. Ele agora irradiava confiança, uma aura de liderança natural que não precisava de ordens gritadas para se fazer notar. Cada soldado que o olhava sentia uma mistura de respeito e surpresa. Afinal, haviam visto o homem que era alvo de zombaria tornar-se o comandante absoluto da base. Ele parou diante de uma das alas, ajustando a postura de um jovem recruta, corrigindo sutilmente o ângulo do rifle. Um gesto simples, mas carregado de humanidade, nenhum tom de superioridade, apenas a paciência de quem sabe o valor de cada vida sob sua responsabilidade. Natália percebeu, pela primeira vez, que grandeza e humildade podiam coexistir, e que ela, até então, só conhecia a arrogância. O Rolex reluzia discretamente em seu pulso, lembrança silenciosa de um passado que ninguém imaginava. A riqueza era invisível aos olhos, mas evidente em sua confiança e postura impecável. Ele sabia que cada ação sua moldava a percepção dos soldados, cada passo seu era uma lição de disciplina, dignidade e resistência. Um breve vento trouxe o cheiro de terra molhada pelo orvalho, e o coronel ergueu a cabeça, olhando o horizonte. Natália, finalmente, aproximou-se. Um olhar trocado, silencioso, mas carregado de histórias, humilhações passadas e justiça silenciosa. Nenhuma palavra era necessária.
tudo estava contido naquele instante. Ela percebeu que ele não precisava de palavras para reafirmar sua autoridade. O respeito se instalara naturalmente, impossível de ser ignorado. A tarde caiu sobre a base, tingindo o pátio com cores alaranjadas e sombras alongadas. Os soldados reunidos observavam o coronel em ação. Cada gesto seu transmitia segurança e sabedoria. Natália permanecia à margem, consciente de que o desprezo que outrora sentirá havia se transformado em compreensão tardia. Ela se lembrava das risadas, dos olhares de desprezo, e agora, diante dele, tudo parecia pequeno e irrelevante. O coronel passou entre eles, inspecionando cada detalhe, corrigindo movimentos com um toque firme, mas gentil. Ele nunca levantava a voz desnecessariamente. A autoridade estava em sua postura, no olhar penetrante e na calma silenciosa que dominava o pátio. Cada soldado sentia que estava diante de alguém que não apenas comandava, mas que realmente entendia o valor do esforço e da dedicação. O Rolex continuava visível, mas não era ostentação. Era parte de sua história, lembrança de um passado que ninguém imaginava. Natália finalmente se aproximou, tentando esconder o tremor leve que percorria seu corpo. O olhar do coronel encontrou o dela. Nada precisava ser dito. Toda a humilhação passada, toda a superioridade artificial, desmoronava na presença daquele homem que havia suportado tudo e emergido maior do que qualquer orgulho. Os soldados ao fundo, alguns ainda surpresos, começaram a perceber que a base havia mudado. Não apenas a hierarquia, mas a moral, a confiança e o respeito estavam alinhados com alguém que se tornou mais do que um comandante, um símbolo de força silenciosa e justiça emocional. Natália baixou a cabeça, finalmente compreendendo que o poder real não reside na arrogância, mas na dignidade e na capacidade de transformar o passado em aprendizado. Enquanto o sol se punha, o pátio inteiro parecia respirar junto do coronel. A humilhação havia se transformado em reverência, e todos sabiam que aquele era o momento de virada que mudaria a vida de todos ali para sempre. O amanhecer trouxe consigo uma calma estranha, quase sobrenatural. A base parecia diferente, como se o próprio ar tivesse reconhecido a transformação que se instalara nos últimos dias. O coronel caminhava pelos corredores, passos firmes, mas carregados de serenidade, contemplando cada soldado que cruzava seu caminho. Seus olhos, antes discretos e observadores, agora transmitiam a autoridade de quem superou humilhações e conheceu seu verdadeiro valor. Natália permanecia um pouco atrás, observando com atenção contida. A arrogância havia sido substituída por curiosidade e um respeito tardio. Ela lembrava-se de cada gesto de desprezo que dirigira a ele, e agora a realidade se impunha de maneira cruel e poética. Aquele homem que ela julgara fraco, submisso e ridículo, era o verdadeiro comandante, o coração da base, a peça central de toda a ordem e moral. No pátio, os soldados realizavam exercícios matinais. Alguns olhavam para o coronel e sussurravam entre si, reconhecimento e admiração emergindo sem que ele precisasse exigir. O Rolex em seu pulso reluzia discretamente à luz da manhã, não como ostentação, mas como símbolo silencioso de quem carrega histórias não contadas. Ele não precisava gritar, não precisava humilhar. Sua presença impunha disciplina e respeito de forma natural. A aproximação de Natália foi silenciosa, quase tímida. Ele não se virou de imediato, permitindo que ela encontrasse seu próprio lugar naquele novo contexto. Quando finalmente seus olhares se cruzaram, não houve palavras, apenas a comunicação de experiências compartilhadas e o reconhecimento tácito de quem tinha realmente o controle da narrativa da base. Um vento suave trouxe o cheiro de terra molhada pelo orvalho, lembrança de manhãs passadas e batalhas silenciosas. Cada gesto do coronel naquele instante parecia esculpir uma lição. Humildade diante da arrogância, paciência diante do desprezo, força silenciosa diante de todos os julgamentos injustos. Natália abaixou a cabeça, sentindo o peso de seu passado e reconhecendo a grandeza de quem sempre esteve à frente, mesmo quando ninguém via. O sol já estava alto quando o pátio se transformou em palco de uma reverência silenciosa. Cada soldado, mesmo aqueles que outrora zombaram dele, agora se posicionava com disciplina e respeito. O coronel, alto, imponente,
mas com a calma de um homem que conheceu o desprezo e a humilhação, atravessava o pátio com passos firmes. Natália permanecia à margem, imóvel, com os olhos fixos nele. A arrogância do passado havia desaparecido, substituída por compreensão e um respeito profundo. Ela finalmente enxergava o verdadeiro valor daquele homem que sempre soube seu potencial, mesmo quando todos ignoravam. O coronel passou por ela, sem uma palavra, mas com um olhar que dizia tudo: a vida sempre revela a verdade a quem merece. Natália sentiu um frio percorrer sua espinha. Era uma mistura de arrependimento, admiração e uma sensação silenciosa de justiça. Ele não precisava humilhar, não precisava repreender. A autoridade, a dignidade e a justiça estavam implícitas em sua postura e nas ações que moldaram a base e os soldados ao seu redor. No fundo, os soldados assistiam em silêncio, muitos ainda em choque, mas todos conscientes da transformação que haviam testemunhado. O pátio inteiro parecia reverenciar o coronel, não por medo, mas por respeito genuíno. Cada movimento seu, cada gesto de liderança, transmitia lições que iam além de ordens militares. Eram princípios de coragem, dignidade e moralidade. Ele se deteve no centro do pátio, respirando profundamente, absorvendo a magnitude do momento. Natália deu um passo hesitante à frente, mas logo recuou, reconhecendo que aquela reverência não se comprava com palavras, apenas se conquistava com a vida, ações e caráter. Enquanto o pátio permanecia silencioso, a câmera invisível do destino capturava cada detalhe. O Rolex discretamente brilhando, o uniforme impecável, os rostos respeitosos dos soldados, e o olhar calmo do coronel que havia transformado humilhação em grandeza. A história de um homem que se elevou acima do desprezo tornará-se imortal naquele instante. E assim, para o público, fica o convite implícito. Inspire-se, reflita e reconheça os heróis silenciosos que moldam o mundo com dignidade. Se você gostou dessa narrativa emocionante, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias que transformam vidas e revelam a verdadeira grandeza.